No vídeo de hoje, quero convidar você a ter uma conversa honesta. Então, separem as crianças dos adultos, porque hoje o vídeo é um vídeo sério, polêmico, mas também é um vídeo muito instrutivo. Ficou curioso? Então fique até o final e confira mais segredos revelados. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo especialista em interpretação bíblica e a minha missão aqui no canal Minuto Profético é te ajudar a entender a Bíblia, as profecias, de maneira simples e descomplicada. Hoje o tema é apologético e eu não estou aqui, eu vou deixar bem claro para os nossos irmãos adventistas que estão nos assistindo, que eu não estou aqui em defesa de Ellen White em si. Claro, o vídeo vai falar sobre ela, mas a ideia aqui é trabalhar argumentos sinceros, argumentos teológicos sinceros que nós podemos usar para defender aquilo que nós acreditamos. Recentemente, teve um vídeo aqui do professor Tarles, e ele já volta aqui mais uma vez para o nosso canal. E eu quero dizer para o professor, se o professor estiver assistindo aqui, né? Professor, parabéns pelo seu vídeo. Eu me senti assim... geralmente, quando eu escuto alguém atacar a minha fé, geralmente a gente fica incomodado, né? Mas o senhor me pareceu honesto nos seus argumentos. Claro, o senhor dá uma afinetada ali e tal, ok, compreendo, faz parte do jogo. Mas hoje eu quero dar respostas honestas. Não foi assim que o senhor colocou no título? Então eu quero argumentar com o senhor. Então para você que está me assistindo aqui, que é adventista, não é adventista, todos são convidados para esta conversa. E quem sabe o professor Tarles queira em algum momento a gente trocar ideia juntos sobre esse assunto, ok? Então aqui eu não vou ser o adventista de carteirinha aqui, não é essa a intenção do vídeo. A intenção aqui é avaliar os argumentos que ele usou, e são bons argumentos, e realmente tem fundamento. Nós podemos ir nessa direção. Ellen White, ela realmente é uma profetisa. O que ela disse, de alguma forma, derruba o dom profético. Então fica até o final aí que vai ser interessante. E falando até o final, se você assistir tudo, vídeos aí, ok? Se você assistir, eu preparei um material escrito, ponto por ponto do vídeo do professor, né, do pastor Tarles, certo? Então aqui eu não vou ficar colocando a imagem dele, reagindo, eu vou fazer a moda antiga. Então eu preparei aqui como um professor, né? Eu preparei um PowerPoint com todos os detalhes, a gente vai trocando ideia sobre aquilo que ele fala no vídeo, né? Então assim, para ser bem honesto, eu vou colocar o link do professor aqui para você assistir, né, para você ter o outro lado, e para você, quando assistir esse vídeo, saber do que nós estamos falando aqui, tá certo? Então aqui eu estou aqui para conversar com meus irmãos, não de igreja também, claro, mas todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que somente Ele é a salvação, né? Só em Jesus Cristo nós temos salvação. Não é placa de igreja, mas é Cristo Jesus. No último vídeo que lancei aqui, eu falei um pouco sobre símbolos do Apocalipse. Se você não assistiu, então bora lá assistir. Foi também uma live que fiz com um amigo meu, Felipe Lemos, e nós falamos sobre a simbologia do livro do Apocalipse. É importante você correr lá e assistir. Também tem um vídeo anterior que eu gravei aqui, que também foi uma resposta educada sobre o irmão que compreende errado as profecias. E aí jogou sobre mim, sobre nós, que nós estamos equivocados. E eu mostrei ali o meu ponto de vista. Assiste lá o vídeo. Então vamos começar aqui colocando bases. Eu percebo que no vídeo do professor, ele parte de pressupostos equivocados. Então depende do ponto de partida que ele sai, ele já vai tirar conclusões equivocadas. Então, professor e outros que estão nos assistindo, eu quero que vocês entendam a nossa fé, no caso, a minha fé aqui, né? E isso é importante. Todo apologeta precisa, se ele for, de alguma maneira, expor alguns erros, né, de outra denominação, algo parecido, ele precisa saber exatamente como eles acreditam, porque senão vai ficar batendo em espantalho, né? A gente chama isso de falácia do espantalho. Então a gente levanta um problema que não existe e a gente fica batendo aquele problema como se fosse real, certo? Então,
O professor e outros partem de um pressuposto equivocado sobre inspiração, certo? Vou mostrar como funciona aqui, como os adventistas acreditam. Né? Então, olha só, vocês têm que entender o seguinte, que o conceito de inspiração para os adventistas é diferente do conceito de inspiração da maioria das outras denominações. Nós acreditamos na inspiração ideológica, de pensamento, diferente da inspiração verbal. Então, olha interessante, quando você entende que a inspiração ela não é verbal, não é um ditado, não é mecânica, então o inspirado, ele não é infalível e ele tem erros, percebe? Agora, se é uma mensagem ponto por ponto, palavra por palavra, ditado de Deus, aí não, aí ditado é uma coisa. Agora, a inspiração ideológica é diferente. Então, veja só, a própria Ellen White diz o seguinte, ó, nunca pretendi infalibilidade, unicamente Deus é infalível, ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que Ellen White e também outros profetas como seres humanos são falhos, certo? Diferente de Deus, ok? Então, acreditar que Ellen White é infalível, então nós temos um problema sério. Nós acreditamos que a Bíblia ela foi inspirada de maneira ideológica, na sua maioria da revelação. Existem sim pontos ali que são ditados. Temas como assim diz o Senhor, a boca do Senhor o disse. Então, o profeta, ele escreveu realmente aquilo que Deus disse. Beleza, né? Mas existem momentos em que o profeta, ele recebe uma mensagem e da sua maneira, no seu contexto de vida, com a sua educação que recebeu, ele transmite uma mensagem divina no sotaque humano. E a mensagem em si, ela é infalível, porém o mensageiro, ele é falível. Então pode ser que na transmissão desta mensagem existam alguns equívocos, mas isso não derruba a mensagem. Tá bom? Então a gente vai analisar isso no decorrer do vídeo, certo? Muito bem, então olha só, inspiração verbal. Deus dita palavras exatas para uma caneta humana. A gente não acredita nisso, né? Então, como eu falei anteriormente, existem partes que são ditadas na Bíblia? Sim, existem, mas não a maioria, ok? A inspiração de pensamento. O Espírito Santo ilumina a mente. O profeta usa suas próprias linguagens, vocabulários, cultura para expressar a visão divina. A mensagem é divina, a embelagem histórica é humana. Percebe? É assim que nós acreditamos, inspiração do pensamento. O professor Tarles, provavelmente, ele acredita que todo profeta recebe esse tipo de inspiração. Então, assim, quando ele vai fazer uma crítica à nossa teologia, ou à teologia de outrem, né? E se ele parte do pressuposto que as pessoas acreditam da mesma forma que ele, então o resultado vai dar errado, ok? Então, por isso que no vídeo todo que ele fez, esse problema aqui é importantíssimo, porque ele não levou em conta, certo? Muito bem, vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar esse conceito de inspiração verbal e inspiração de pensamento. Tá? Então temos aqui, ó, critério literal e Bíblia Sagrada. Aplicando com honestidade, este mesmo critério invalidaria a inspiração de Moisés, Salomão, Mateus e até Jesus. Por quê? A Bíblia está repleta de linguagem pré-científica. O que é isso? Vamos lá. Então, olha só. Nós temos lá em Levíticos, capítulo 11, que diz que a lebre rumina, ok? Isso é um erro científico, porque entendemos que a lebre, elas não são ruminantes, é apenas uma coisa que ela faz com a boca. Mas lá na Bíblia está escrito que rumina, né? Então, conclusão. Linguagem de observação comum, fenomenológica. Então, é uma visão a partir da pessoa humana que ele está vendo, né? A pretensão do escritor aqui não é ser exato cientificamente. Porque ele não tem toda a verdade científica. Existe um princípio ali norteador, mas a ideia não é ser um cientista exato, ok? Outro equívoco. Né? Em Mateus 13:32, Jesus fala que o grão de mostarda é a menor semente. Então, assim, Jesus não estava ali tentando ou querendo ser
exato no sentido agrônomo, que é a menor semente. Existe ali um princípio, uma ideia, né? Então, a botânica, a semente da orquídea é a menor, não é a mostarda. E aí, Jesus errou? Moisés errou também? Então, eles não são profetas? Tem um erro aí, então joga tudo fora? Né? Conclusão, vocabulário agrícola local usado por Jesus. Certo? Ok. Não vou entrar nesse termo de matemática, que é um pouquinho confuso, mas existe ali um equívoco também. Mas olha só, Mateus 27. Mateus cita Zacarias, mas diz ser Jeremias. Né? Então, há um lapso de atribuição. O profeta, ali, de algum equívoco, ele escreveu pensando que estava falando de alguém e está falando de outro. Né? Você também já cometeu esse ato falho. Né? É um erro. Então, mas espera aí. Um erro, mas se a Bíblia foi inspirada verbalmente, cada palavra, então não é um erro humano, é um erro divino. Percebe o problema? Então, quando você crê que a inspiração é ideológica, de pensamento que respeita a cultura, a educação, o tempo, o contexto histórico do profeta, então esses tipos de erros fazem sentido, certo? E não faz com que você anule a profecia, descarte o profeta, certo? Muito bem. Então, conclusão. Admitido pela igreja sem anular a inspiração divina do evangelho. Certo? Avancemos. Vamos, então, para outro problema aqui. A falácia do duplo padrão. Né? Por que isso? Porque os críticos, muitas vezes, vão usar dois pesos e duas medidas. Então, para uns vão falar, para um eles cobram algo, e para outro, eles cobram muita coisa. E eu sempre tenho dito que no caso específico de Ellen White, eles querem originalidade, tem que ser original, né? O profeta tem que ser original, tem que trazer algo novo. Se não trouxe algo de novo, então não é profeta. E inspiração não quer dizer isso. Outra coisa, tem que ser perfeito. Se disse uma mensagem, né, ela tem que dizer tudo certinho, perfeição, ok? Então, é um padrão, assim, muito elevado que eles colocam no caso, sobre Ellen White, mas não é colocado em outras pessoas. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Né? Então, os críticos exigem perfeição científica do século XIX para Ellen White, mas ignora completamente os absurdos médicos e culturais defendidos pelos heróis da Reforma Protestante. Porque o crítico perdoa os teólogos homens por pertencerem ao seu tempo, mas condenam a profetisa feminina pela mesma razão. Aí alguns vão falar assim, mas Ellen White nunca os pioneiros, ou os protestantes, esses teólogos, esses teólogos nunca disseram ter recebido inspiração. Então, se Ellen White está dizendo que ela é inspirada, então o rigor é maior. Eu entendo, compreendo, e realmente a gente tem que ir por esse caminho, né? Mas veja, se você usar o mesmo rigor está usando com Ellen White com os profetas bíblicos, nós voltamos nesta tabela aqui. Né? Quer ver um exemplo? Tem um texto que ela diz assim, ela fala que muitos que estavam ali naquela sala, não lembro o texto certinho, que estariam vivos, né? Que estariam presentes na volta de Jesus, ou durante as pragas, estariam vivos. Né? Ela diz que ela estaria viva também no tempo da volta de Jesus. E não aconteceu, ela está morta. E aí tá vendo? Ela é uma falsa profetisa. Porque ela diz que estaria vivo e muitas pessoas que estariam ali estariam vivos também. Então, ok, é estranha essa afirmação. Mas quando você vai para o apóstolo Paulo diz, né? Nós os vivos, que ficaremos até o retorno do Senhor, não passaremos pela morte, né? Não dormiremos. Paulo acreditava também que estaria vivo na volta de Jesus. E aí? Paulo não é profeta? Paulo equivocou, e aí, como que faz? Tá vendo? Dois pesos e duas medidas? Vamos avançar então com as frases polêmicas que o professor trouxe. Deixa eu dar um recadinho rápido para você que está assistindo esse vídeo. O Ministério Minuto Profético hoje conta com vários materiais para contribuir para a sua educação. Um deles é o Estude a Bíblia Comigo. É uma mentoria que tenho com você individualmente, onde nós passaremos um tempo juntos estudando a Bíblia, segundo as suas necessidades e as suas dúvidas. Se você quer estudar a Bíblia comigo, temas diversos como profecias,
a apologética, enfim, um tema que você tem dúvida. Então, aqui tem um link embaixo, você preenche o formulário e aí a minha esposa ou alguém vai entrar em contato contigo para a gente marcar um encontro e poder juntos estudar a Bíblia. Então vai lá, clica aqui embaixo. A primeira frase é uma frase polêmica, concordo, e até recentemente eu gravei sobre esse assunto, né? E existe muita confusão sobre esse assunto, muita confusão. Então olha só, qual é a acusação? Tomar chá e café é pecado. É pecado. Tem um vídeo que eu falei só sobre isso, mas vamos responder essa questão aqui, né? Então, olha só, o contexto histórico. Vamos analisar o tempo em que ela disse essa frase. Entre 1860 a 1905, café e chá populares eram venenos adulterados com chumbo. Rapaz. Hein? Terra e serragem. Médicos ingleses e americanos renomados exigiam o boicote. Então a gente pensa que esse café, esse chá que nós tomamos hoje, né? E aí quando fala chá, a gente já pensa que é o chazinho de erva cidreira, esses chazinhos aí que fazem bem, né? Mas o chá que ela está falando é específico, e esse café aqui é um café realmente venenoso. Aí então você pensa assim, então tá liberado, pode tomar café, pastor, agora a igreja admite que pode, que não é pecado? Vou responder isso no final do vídeo. Então você segura aí, calma que no final do vídeo eu vou responder esse negócio do pode ou não pode, certo? Muito bem. Agora olha que interessante, a gente tem que entender as palavras que eram usadas naquele tempo, né? Porque as palavras, elas são usadas dentro de um contexto e com o tempo vai mudando os seus significados, ou abrangendo mais informações ou indo para outros lugares, né? A tal da semântica. Né? Então olha só, o pecado higiênico. No inglês, o original, sim, ok? Na reforma de saúde, a palavra pecado era o termo padrão para descrever agressões ao corpo, não uma quebra moral dos 10 mandamentos. É a mesma palavra, mas aplicado a erros diferentes. Existe sim o pecado da lei moral, o pecado que realmente leva à perdição. E existem os pecados que são contra a saúde, pecados que são erros que nós cometemos, que não tem a ver com a lei moral. Vou dar um exemplo aqui. Talvez você não concorde, mas é um exemplo. Ó. Existem as leis de trânsito. Então, se eu, de repente, eu transgredi uma lei de trânsito, né? Sei lá, estacionei, não era para estacionar. Então, vou perder a eternidade porque estacionei o carro no lugar que não era para estacionar? É um erro, é um pecado. Eu vou perder a salvação porque sou transgressor da lei e mereço a morte eterna? Alguns vão dizer assim, essa pessoa não obedece nem a lei dos homens, quanto mais obedecer a lei de Deus. Ok, isso é uma aplicação, mas eu estou falando sobre diferença de lei. Existe a lei que Deus escreveu com o próprio dedo, e existem leis do dia a dia. E no caso aqui, quando nós estamos falando de reforma de saúde, quando Ellen White diz, ela está falando desse tipo de erro, né? E especificamente desse chá e esse café. Então, assim, é um anacronismo o professor querer usar a palavra pecado, o chá e o café e tentar trazer para o século XXI um problema que era lá do passado, ok? Então não faz sentido. E qual é o princípio ali que ela estava defendendo? Que é muito claro, né? 1 Coríntios capítulo 6, que o nosso corpo pertence a Deus e nós temos que cuidar do corpo. Uma questão bem assim clara sobre saúde. Agora, olha só, John Wesley é uma pessoa que eu admiro muito, mas olha só o que ele disse. Né? Ele diz o seguinte, ó, fato documentado. E aliás, vou dar para vocês o material, tudo documentadinho aqui para você receber de graça. No final eu explico como você vai conseguir esse material, tá? Em 1747, John Wesley, fundador do metodismo, do qual Ellen White e a família saíram, né? Eles pertenciam ao movimento metodista, né? Publicou o seguinte, ele recomendava choque elétrico para curar melancolia e fígado de carneiro cru no peito para curar pleurisia, problemas de respiração, né? Paralisia da pleura. Né? Ele também culpava bebidas quentes por doenças nervosas. Isso era a ciência. E aí, isso é uma besteira que ele falou, uma besteira. Agora, eu vou anular tudo o que ele diz, eu vou dizer que é um falso profeta, e veja, ele não pretendeu inspiração, então eu expliquei para vocês. Né? Mesmo que ele não tenha pretendido inspiração, né? Ele é um grande teólogo, um baita do influenciador. Eu vou jogar toda a obra de John Wesley porque ele refletiu essas ideias do tempo dele sobre medicina.
Então tudo que ele falou de teologia eu jogo fora, e não é bem assim, né? Então você anula o metodismo porque John Wesley tinha limitações médicas no século XVIII? Não. Por que invalidar Ellen White pela mesma métrica? Certo? Então é para se pensar. Por isso que o ponto inicial com relação à inspiração verbal e inspiração de pensamento. Se é verbal, realmente, tudo que ela disser tem que ser 100% correto. Agora, se é uma inspiração ideológica, do qual a gente acredita, existe uma liberdade ali do escritor que está inserido no seu tempo, na sua cultura, na sua educação, cometer alguns equívocos que não invalida a mensagem, o princípio, entende? Vamos avançar. Vamos lá. Vamos para a segunda. A segunda é o seguinte. Dieta pesada incita paixões animais. Eu já li esse texto, outros que ela diz sobre isso mesmo, que a alimentação, ela de alguma forma traz traços animalescos, né? E é estranho mesmo para nós, do século XXI, pegar um escrito desse e ler. Isso choca. Mas vamos lá, vamos com calma. Então, qual é a acusação? Então, o crítico zomba da correlação entre dieta rica em gordura e comportamento agitado infantil, né? Paixões animais. Então, vamos lá. Isso aqui é uma gíria vitoriana, né? É o tempo que ela vivia. Então, falar sobre paixões animalescas, animais, não é bem o mesmo sentido que nós temos aqui. Né? Então, vamos lá. Paixões animais era uma gíria médica padrão no século XIX, para incitação nervosa, usada por Charles Spurgeon e também pelo Dr. Robley Dunglison. Eu tenho depois no artigo aqui todas as referências. Então, falar sobre paixões animais, né, paixões de animais, assim, animais, é uma gíria comum, né, comum para dizer sobre esse instinto, esse comportamento das crianças, né, e de outros também. Né? Então, assim, há um erro, é um anacronismo tentar julgar ela pelas palavras que ela usou dentro do seu contexto. Né? Então, olha só o que a ciência hoje diz. Ó. O American Journal diz o seguinte: dieta carregada em gordura animal altera o eixo do hipotálamo e hipófise, influenciando agressividade, hormônios e puberdade precoce. Então, naquele tempo, isso aqui que eles não entendiam, mas eles tinham uma ideia e chamavam essa ideia de paixões, aqui, ó, paixões animais. Hoje nós não falamos isso, mas o professor que está me assistindo e tantos outros sabem que a alimentação ela contribui para certos problemas físicos, né? E para algum tipo de distúrbio. Então, assim, uma alimentação carregada de gordura animal. Né? E na acusação, que ele diz o seguinte, que Ellen White está dizendo o seguinte para as mães: mães, vocês estão entupindo a molecada com isso, com aquilo, com carne, com gordura, e depois vocês querem orar, e vocês acham que a oração de vocês passam do teto, serão ouvidas? Né? É que a ideia é o seguinte, o que as mães queriam? Presta atenção, isso aqui é importante. E o que as mães queriam? As mães queriam que os filhos fossem comportados, que os filhos tivessem comportamentos mais tranquilos, mais assim, educados, posso dizer assim. Aí Ellen White diz o seguinte: mãe, vocês colocam pimenta neles. É igual, eu lembrei uma aqui, é igual quando você chega na igreja, aí já vi muitas vezes isso, né? Ô irmãos, bom dia, né? A pessoa pega o microfone assim: bom dia irmãos, olha, abrace o seu irmão do seu lado, dê um bom dia para ele. Aí a igreja começa a agitar, porque vão lá, se abraçam, aquela coisa toda tal. De repente a mesma pessoa que pediu para você se levantar, para você abraçar, cumprimentar o seu amigo, ele fala assim: tá gente, agora senta porque nós estamos na casa de Deus, silêncio, silêncio, porque estamos na casa de Deus. Ele mesmo agita e depois ele quer silêncio. Então, as mães estavam trabalhando na educação de maneira equivocada. Então, como ela queria que Deus intervisse, que Deus operasse o milagre, porque as mães estavam orando, se as mães estavam educando, alimentando as crianças de maneira equivocada. Então, professor, é fácil, agora no século XXI, você olhar lá e criticar. Né? Olha só, quem disse que a oração, Deus não vai ouvir a oração de uma mãe? Né? É esse sentido. Então, nós precisamos ter, com todos os nossos... as pessoas que discordam da gente, né?
Nós temos que ter o que nós chamamos de caridade hermenêutica. Caridade hermenêutica. E o senhor tem, com certeza, caridade hermenêutica de outras pessoas. Então, por que não ter de Ellen White? Deixa eu agora parar aqui para dar um recadinho importante para você. Você que quer entender o Apocalipse de maneira rápida, para você que tem pressa, para você que quer, de alguma maneira, entender as profecias do livro, eu criei a série Apocalipse para quem tem pressa. Olha só como foi feito com muito carinho e muito profissionalismo. Esta é a série Apocalipse para quem tem pressa. Foi desenvolvida, criada para você que quer aprender de maneira rápida sobre o livro do Apocalipse. E eu tive a alegria de contar com alguns amigos pastores que fizeram o prefácio desse material. Você vai encontrar vários temas, como as 7 igrejas, as 3 mensagens angélicas, o milênio, os 7 selos, as trombetas, temas super importantes sobre o livro do Apocalipse. É para você que quer aprender de maneira rápida, simples e com profundidade Apocalipse para quem tem pressa. Quer adquirir? É só clicar no link aqui da descrição. Apocalipse para quem tem pressa. Então a roupagem era vitoriana. A ciência estava correta, né? Então o comentário dela faz sentido sim. Vamos para outra? E aí ele vai falar sobre as perucas. E eu já vi gente falando mal, né, sobre essa frase de Ellen White, que ela diz que peruca causa demência e tal. E eu fui estudar, isso já faz um tempo, né? Eu já ouvi tanto isso. E realmente ela fala mesmo, né? Uma citação forte sobre perucas, né? E as pessoas zombam, né? Tiram sarro dela. Só que aí eu quero dar os parabéns para o professor, né? O professor reconheceu e teve que dar o braço a torcer. É uma frase polêmica? É. E o professor disse, é polêmico. Só que existe uma explicação. E então ele foi lá e explicou, bem explicado, e realmente Ellen White tinha razão no uso de peruca. Porque a gente pensa peruca, a gente pensa a prótese, né? Eu não uso ainda, né? Não uso. A gente pensa numa prótese simples, levinha, bonitinha, higiênica, que a gente faz sempre aquele cuidado. Eu não tenho, né? Tem amigo meu que já está usando, né? Eles usam isso e tal, e fica bonitinho, é higiênico, tudo certinho. Mas a peruca aí, ó, essa peruca aí é totalmente diferente, né? Então olha só. A gente percebe que ele admitiu, né, que elas tinha razão, né? Então olha só, o fato. As perucas eram pesadas, feitas de crina de cavalo ou cabelo de cadáveres. Meu Deus do céu. Tá vendo? Ó. Causavam pendiculose grave, né, que são parasitas, né, e febres intensas, chamadas de loucura neurológica na medicina da época. Né? Então, consenso evangélico. John Wesley, Spurgeon também pregavam violentamente contra essas modas letais. Ellen White estava fazendo medicina preventiva de saúde pública. Né? Então, mais uma frase polêmica que é facilmente explicada, entendida dentro do seu contexto, e a gente usando o que nós chamamos de caridade hermenêutica. Então, parabéns para o professor que trouxe a frase polêmica e aí se convenceu que ela tinha razão, ok? Então, vamos lá. Muito bem. Uma frase, essa aqui ele pegou no pé, né? Essa aqui ele foi forte, porque é o seguinte, Ellen White condena o uso de espartilho, né? Aquele negocinho que a pessoa, aqui, a mulher coloca no... que era o sinal de beleza da época, né? Então a mulherada gostava de ficar com a cinturinha, e Ellen White chama de cinturinha de vespa, né? É meio pejorativo ali, né? Para mostrar para as mulheres que isso não é tão bonito, né? Enfim. Então vamos lá. A acusação: dizer que mães, né, de espartilho transmitiam fraqueza às filhas e seria um erro genético. E realmente, Ellen White fala lá que se a mãe usar o espartilho, os filhos vão nascer com problema. Então não pode. E aí, quando eu li a primeira vez, quando eu li isso, eu falei, rapaz, mas olha só, a pessoa está usando um negócio, a mãe, e aí, de maneira genética, de hereditariedade, vai passar para o filho, porque usou um espartilho? É estranho isso. Então, usei de carência ou de caridade hermenêutica e fui estudar. E aí fui entender algumas coisas que o professor não entendeu. Então, estou aqui para poder ajudar o professor. Então, vamos lá. A ciência moderna, aqui tem a referência, comprova que uso severo físico e restrição abdominal na gestação afetam o desenvolvimento do bebê, capacidade respiratória e óssea. Isso que o professor não entendeu. Ó. Conclusão: o nome moderno é transmissão epigenética. Em 1865, Ellen White usou a única palavra disponível, que era hereditariedade.
E ela e o médico Dr. Fowler, em 1846, relataram a mesma intuição clínica. Então vamos lá, deixa eu explicar. Quando você usa a palavra hereditariedade, você entende que passa de forma genética, pelo sangue. Então, se eu usar espartilho, eu não, né? Minha esposa usar o espartilho, a minha filha vai nascer também com problemas, né? Com cinturinha de vespa, algo parecido. Só que Ellen White não estava falando do mesmo termo que nós usamos como transmissão de sangue, DNA. Porque quando a mãe ela está grávida, pega o detalhe do professor, quando ela está grávida, e aí a mãe usava o espartilho e apertava a barriga, fazia com que a criança que estava em formação, ela nascesse com problemas ósseos, porque ela estava apertada no ventre. Então, essa transmissão hereditariedade, né, hereditária, que nós usamos para referir a coisa sanguínea, DNA, ela está falando sobre o que nós chamamos hoje de epigenética. É a mesma coisa quando você... Já viu uma melancia quadrada? Como que nasce a melancia quadrada? Né? Então, a melancia ela vai crescendo e eles colocam uma caixa de ferro. Então, a melancia vai crescendo e ela, por lá, não consegue expandir de forma oval, e ela se torna uma melancia quadrada. Né? É a mesma coisa, a criança está na barriga da mãe, e a mãe está com aquela pressão do espartilho, a criança vai nascer com problemas. Entende a diferença, professor? Então, julgar Ellen White, julgar os profetas do passado com a cabeça do século XXI é muito fácil. O que é difícil é você ter caridade hermenêutica para ouvir, para pesquisar e perguntar sobre esse assunto, ok? Muito bem, mas eu agradeço pelo vídeo, porque está dando a oportunidade para eu explicar, né, para a gente poder usar a apologética de maneira mais, assim, como posso dizer, honesta, ok? Bora lá, então. Muito bem, esse aqui também, esse aqui, ele foi muito mal na acusação dele. Gente, eu não nego que as frases são estranhas, eu não nego, né? Mas o que eu não curto é você usar padrões diferentes para poder defender. Defende um de um jeito e ataca outro de outro e assim por diante. Então vamos lá. A acusação, excesso de leitura paralisa o cérebro. Né? E ele fala, nossa, como pode falar um negócio desse, né? Como pode? É bom para o conhecimento, ler e tal, né? Então olha só, diagnóstico da época. O crítico ignora que a medicina oficial diagnosticou isso em 1869. 1869, né? Como neurastenia. É os nomes científicos que eu não manjo muito isso aí, né? Exaustão neurológica profunda por esforço mental sem pausas. E quando ela está falando sobre essas leituras, está falando sobre... hoje, por exemplo, hoje, vamos lá, professor. Você concorda comigo, né, que tem pessoas que ficam aqui no TikTok, YouTube, no Instagram, nos Reels, que parecem zumbis, não parece? Dá uma paralisia, você fica aqui, ó, pessoa, e acidentes, você já viu com certeza vídeo de pessoas andando na rua e prestando atenção, parece zumbi andando. Ela está, dentro do seu contexto, dizendo a mesma coisa para jovens que estavam viciados nessas leituras de fantasia, de romances, que isso não acrescentava em nada. É tipo o Reels do TikTok, não acrescenta em nada. E que isso realmente prejudicava a cabeça da exaustão. Né? E se você concorda comigo, se você passar horas lendo, o próprio Salomão, ele diz que é enfado da carne, né, produzir livros, né, realmente. Então, assim, acusar ela, que ela está fazendo ali uma afirmação totalmente errada, que é um absurdo, não, é verdadeiro, você tem que ser honesto, né? Então, vamos usar o contexto e vamos tentar entender o porquê ela disse isso, né? Hoje nós chamamos de síndrome de burnout. Olha só, não existia essa palavra, professor. Então não existia, mas ela já tinha um princípio ali. Ela, interessante, o dom profético de qualquer profeta. Só se Deus quiser, mas Deus não chamou os profetas para serem cientificamente corretos. Então vamos atacar Josué. Josué diz que o sol parou, né? Ele queria que o sol parasse. E aí? O sol parou, professor? Não foi, né? É porque a visão dele, do fenômeno, né, da visão humana, ele entendeu que o sol parou. Porque a revelação não tem intenção, Deus não tem intenção nesses textos para dar algo correto cientificamente. Aí você fala assim, tá bom, mas se ela é inspirada por Deus, então por que ela propagou o erro? Porque ela propagou o erro. Interessante,
ela já era, os profetas já são atacados e acusados por trazerem coisas novas sobre teologia. O senhor concorda disso, né? Todo profeta se levantava, um novo profeta, todo mundo acusava, né? Todo mundo odiava Moisés. Aí Moisés morre, levanta outro. Aí as pessoas, não, nós amamos Moisés, mas você não. Aí com o tempo, eles aceitam esse novo profeta. E aí tem Moisés e esse novo profeta. Aí surge outro, não, a gente não quer, que coisas novas você está trazendo aí e tal. Então sempre assim, rejeitam o profeta presente e aceitam o profeta do passado, né? Então, Ellen White já tinha dificuldades em ser aceita teologicamente. Agora, ela pega linguagens diferentes da ciência e traz, então, novas verdades científicas, sem que as verdades científicas, professor, precisam de um laboratório, não é assim? Precisa ser testadas e comprovadas. Então, imagine só a situação de Ellen White sendo uma mulher no século XIX ali, uma mulher fraca, frágil, e agora ainda trazendo questões que cientificamente ela não tinha como provar. Olha a confusão que seria para o avanço, o que era mais importante não era a ciência, o mais importante é a obra, é o princípio divino, certo? E o princípio divino aqui é o cuidado do descanso, né? Do descanso. As pessoas estão gastando tempo com porcaria, né? E as pessoas estão passando mal a cabeça alimentando dessas porcarias de literatura, né? Então vamos lá. Então, síndrome de burnout cognitivo, sobrecarga mental, crônica produção de dores musculares, exaustão e paralisia funcional. Evangélicos na mesma página. O famoso pregador Charles Spurgeon dedicou um capítulo inteiro ao colapso mental paralisante de pastores pelo excesso de leitura. E eu li esse livro dele, que ele fala sobre isso, né? Desse afoito. Eu, por exemplo, sou um exemplo, né? Na faculdade de teologia, eu lembro que eu passava horas lendo, né? Muito conteúdo. E realmente chegava um momento que a cabeça realmente ficava paralisada. E aí? Entende? Então é fácil acusar alguém lá do passado com um conceito moderno. É muito fácil. Então, mais uma vez, o professor está equivocado aí, em trazer desconfiança. E o problema está aqui, ó. O argumento é: se Ellen White errou nessas coisas, dizer que de forma hereditária passa para a criança problema, porque a mãe usou o espartilho, né? Se Ellen White diz que se você lê muito vai dar paralisia no cérebro, olha só, se ela disse isso, e se ela disse outras coisas, ela errou cientificamente, como podemos confiar na teologia de Ellen White? Tá vendo aonde ele quer chegar? Então eu estou mostrando para vocês que a acusação científica não faz sentido. Quer debater sobre assuntos teológicos? Beleza. Mas jogar o peso científico sobre ela, que ela nunca pretendeu ser uma cientista, pelo contrário. É interessante, né? A gente está falando muitas coisas estranhas que ela disse. Mas quantas coisas, professor? E você que está me assistindo, que ela falou sobre a questão de saúde. E os adventistas ao redor do mundo, né, têm esse exemplo de saúde para poder mostrar para o mundo que quem segue as orientações que ela escreveu, que a gente acredita inspirado por Deus, sobre os princípios de saúde, quem segue tem uma vida mais saudável. Isso o senhor não pode negar, né? Então, o profeta a gente vai conhecer pelos seus frutos, não é assim? Vamos avançar então. Deixa eu aproveitar esse momentinho para falar com você, pregador, você que usa o púlpito, que você está constantemente ali na frente da igreja pregando. Eu criei um pack com mais de 20 sermões sobre o livro do Apocalipse. Ali você vai encontrar textos, PowerPoints com as imagens, também PDF, tudo para você ter segurança, para poder apresentar a palavra de Deus de maneira bíblica, histórica e relevante. São 23 sermões ao todo, né? São quase 1 giga de memória que você vai ter acesso. São quase 6 meses de pregação. Você vai crescer espiritualmente entendendo mais sobre o livro do Apocalipse e a tua igreja será alimentada. Então você que é pregador, adquira o nosso pack com mais de 20 sermões sobre o livro do Apocalipse. É só clicar no link aqui embaixo. Ok, vamos lá. Esse aqui, ele pegou no pé. Esse aqui foi pesado, né? Esse aqui, mais uma vez, faltou ao professor caridade hermenêutica, né? Então vamos lá. Qual é a acusação? É uma acusação forte. E muitos fazem isso. Muitos replicam esse tipo de coisa sem ao menos entender, né?
Então vamos lá. Acusação: brancos e negros não devem casar. Não, 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 não. Olha, ela é racista. Como pode isso? E mesmo o professor falando assim, não, mas ó, existem textos, ele foi verdadeiro, né? Que a Ellen White fala que não existe diferença, que os brancos, os negros, ela fez trabalho com outras pessoas, mas como pode ela dizer o seguinte, né? Que uma irmã queria casar com um negro e Deus falava assim para ela, né? Deus falando para Ellen White que, quer dizer, ela orientando essa mulher, que Deus estava dizendo o seguinte, que para não ir nessa direção, que Deus não estava indo nessa direção do casamento deles, né? Que não deveriam um negro casar com um branco, né? E que Deus não estava agindo nessa direção, olha só. Né? Mas vamos entender o momento em que ela disse isso, ok? Então vamos lá. Contexto brutal. O conselho foi dado durante as leis de segregação americana de Jim Crow. Gente, dá um Google aí. Vê qual foi esse tipo de lei. Existia, sim, perseguição, prisão, boicotes. Todos aqueles que realmente entravam em relacionamento com o negro perdiam vários direitos, alguns presos, punidos, ok? Então, quando ela dá essa instrução, é nesse momento. Naquela época, casamentos interraciais geravam linchamentos brutais e perseguição aos filhos. Conselho de sobrevivência. Não doutrina. E aqui que tá, é um conselho, não é doutrina, tá? Ellen White aconselhou um caso específico no sul dos Estados Unidos para proteger vidas, exatamente como o apóstolo Paulo aconselhou os solteiros a não casarem, devido à iminente perseguição aos cristãos. E aí? Percebe? 2 pesos e 2 medidas? Então, assim, por exemplo, tem um caso, deixa eu tentar lembrar aqui, um caso sobre... esse aqui é um de Paulo, que ele aconselha, né? Eu estou tentando lembrar um conselho, isso fugiu aqui da cabeça, né? Mas entenda o seguinte, o que ela está dizendo, lembrei. Tem um momento em Marcos capítulo 8 que Jesus cura um cego. E ele faz o seguinte, antes de curar esse cego, ele tira do meio da aldeia, e traz para fora e faz a cura fora da aldeia. E ele diz para o garoto, ó, não volte para a aldeia, né? Então vai para casa e não volte para a aldeia. Por quê? Porque se esse garoto voltasse para a aldeia, e tudo indica que esse garoto não era da aldeia, né? Não era da aldeia porque ele falou assim, vai para tua casa. Então a aldeia, o Betsaida não era a casa dele, né? Não é o vilarejo ali, era um outro vilarejo. Então Jesus falou assim, ó, vai para tua casa e não entre na aldeia. Por quê? Porque aquele rapaz já não era dali, ninguém conhecia. E aí então chega um forasteiro, Jesus, que os outros diziam que ele era um baita de um curandeiro, que ele era um homem sobrenatural, enfim, tinha a fama de fazer milagres. Aí então chega esse ser que faz milagres, e então cura um cego que ninguém conhece, que não é dali, e aí as pessoas falam assim, peraí, a gente não conhece esse curandeiro aí, não conhece esse garoto, realmente ele é cego? E se eles combinaram? Então veja, a cura do garoto lá dentro da aldeia, ou o garoto sair feliz da vida, comemorando e entrar na aldeia e falar, fui curado. Isso ia prejudicar o quê? A pregação do evangelho para Betsaida. Então Jesus, de maneira sábia, entendeu que não era o momento daquele rapaz entrar na aldeia e dizer que foi curado. Entende? Então é uma estratégia. Quando nós olhamos os conselhos de Ellen White sobre esse momento terrível, isso ia trazer problemas para a família e também problemas para a pregação do evangelho. Imagine só, não tem um momento em que Paulo... lembrei, outro detalhe. Lembra que Paulo, quando foi para Jerusalém, e ele levou o Timóteo, lembra o Timóteo? E o que ele fez com o Timóteo? Circuncidou o Timóteo. Não precisava, mas ele fez o quê? Para que não causasse um escândalo, alguma coisa, um prejuízo para a pregação ali, ele assim o fez. Então, quando você olhar esses conselhos, ela não é racista. Então, jogar esse peso sobre ela é uma maldade. Aí eu vejo, é uma maldade. Né? Ela, de uma maneira alguma, interessante, ela fez uma brilhante obra com os negros dos Estados Unidos. Né? Então, assim, é injusto. Professor, é uma acusação injusta. Né? Então, assim, eu sei que o senhor fez lá no canal, para os seus seguidores, mas o senhor... Reveja, eu vejo que o senhor mudou o seu discurso ao longo do tempo contra os adventistas, né? E contra outras pessoas que pensam diferente. O discurso do senhor está mais ameno. Né? É igual o Iago Martins. O Iago Martins tem percebido isso. E eu estou aqui, né? Quem sou eu? Né? Eu não sou mais pastor credenciado da Igreja Adventista. Eu não estou aqui para ficar protegendo a igreja, defendendo Ellen White.
Mas nós estamos usando argumentos, né? Tem muitos usando argumentos equivocados para poder defender as suas ideias. Se eu estou fazendo isso, então estou à disposição para aprender. Então, não use esse tipo de argumento, né? Esse tipo de falácia, né? Desconstruir a moralidade da pessoa para dizer o seguinte: então, já que ela é racista, que ela cometeu esses erros científicos, então não vamos acreditar na teologia dela. Assim, é uma desonestidade. Eu vejo isso, tá bom? Pode ser que não foi intencional, mas fica esse quesinho aí no ar. Tá? Vamos lá. O progressismo que o crítico escondeu. A verdade histórica. Ellen White fundou escolas para negros no ápice da segregação americana e exigiu que as igrejas derrubassem os muros de divisórios. Cristo veio a este mundo pelo qual judeus, gentios, negros e brancos, livres e escravos estão ligados em irmandade comum, reconhecidos como iguais aos olhos de Deus. Isso ela dizendo, beleza? Quem realmente se curvou à cultura? Então vamos lá. George Whitefield, gente, leiam sobre a história desse homem. Fantástico, né? Um homem de Deus, não nego, é um homem de Deus. O que ele fez com o orfanato que ele tinha, só histórias assim maravilhosas. Mas olha só, possuía escravos e fez lobby pela legalização da escravatura. É um homem de Deus, faziam coisas boas, mas tinham seus erros, estava ligado dentro da sua cultura. Tem outra aqui também, que é Jonathan Edwards, que é um baita de uma referência do mundo protestante, e ele era a favor da escravidão, tinha escravos, enfim. O Robert escreveu um livro defendendo o sistema escravista. Martim Lutero, textos antissemistas, que séculos depois, segundo muitos, dizem que inspiraram esse terrível movimento aqui, certo? E o que falar de Calvino? Calvino matou pessoas em nome da fé, mas e aí, joga tudo fora? Calvino joga toda a história? Não, né? Então, olha só, ela declarou que os negros e brancos são 100% iguais perante Deus, em plena era de Jim Crow, e fundou universidades para libertos. E aí? O crítico perdoa os líderes calvinistas, luteranos, mas exige anulação da profetisa. E agora, esse aqui é polêmico, esse aqui é o sétimo, esse aqui temos que ter cuidado aí com o que nós vamos falar. Por quê? Porque o YouTube pode realmente proibir. Então vamos lá. Hábitos solitários causam doenças graves. E aqui é o tal do vício silencioso, né? O 5 contra 1, os homens vão entender o que eu estou falando aqui, o 5 contra 1, é aquele momento da autossatisfação. O homem, e mulheres também têm esse vício. Então, é o seguinte, consenso médico global. O crítico acusa Ellen White de inverter o que o vício solitário causava tumores e paralisia. E ela diz mesmo que causava tumores, problema no fígado, não sei na onde, nos pulmões, né? Então ela fala sobre isso, que é um pecado grave e que quem estiver fazendo está prejudicando o corpo, né? E consequentemente a alma, né? Ele esconde que toda a ciência ocidental da época também ensinava isso, né? Mas é só Ellen White que está errado, ok? Então olha só, temos o Dr. Tissot, que diz o seguinte: o médico europeu mais influente ensinava que a prática causava tuberculose e cegueira. Louco isso, né? A enciclopédia britânica, olha aqui, listava debilidade nervosa como consequência. E o John Henry, o Kellogg, que foi um adventista mais renomado da sua época, ele listou 39 doenças físicas letais sobre esse assunto. Então veja, qual é o princípio aqui desse pecado? O princípio é interessante, que a ciência hoje prova, deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? Ok, coloquei aqui, ó. Os gigantes evangélicos também ensinavam isso, ó. O Spurgeon condenava a prática como destruidora literal da saúde. Moody e Sunday diz o seguinte: pregavam sermões como a mesma linguagem médica fatalista. O catecismo católico listou consequências físicas em manuais até 1960. Conclusão: a ciência etiológica, que é o estudo como nascem as doenças, o princípio, da época, falhou. E Ellen White usou a linguagem do seu tempo. Mas o princípio bíblico de domínio próprio de 1 Coríntios 6 permanece. O crítico cancelará Spurgeon e Moody também? Então, assim, ela não foi precisamente correta nos efeitos,
mas é um mal que, se você ler sobre o assunto, você vai perceber que a pessoa esgota as energias, né? É tirado energias da pessoa. E existe lá... ai, fugiu a palavra aqui. Mas enfim, traz uma exaustão ao corpo e perdendo várias coisas da saúde, minerais, né? Minerais, vitaminas, enfim. Tá? Muito bem, afinal, lembra que eu deixei para o final. E aí, pastor, tá liberado? Pode beber café? Pode, né? Pode ou não pode? Né? Todo mundo quer saber isso aqui. Né? Você que está assistindo ainda não é membro desse canal. É só clicar no botãozinho aqui e ser membro e você vai ter vários vídeos extras que ninguém tem, só quem é membro. E também estou preparando materiais a mais para quem for membro. Além dos vídeos, vai ter materiais e também desconto em alguns produtos que estou criando. Então seja membro desse canal e ajude o Minuto Profético a continuar produzindo materiais relevantes sobre profecias e sobre Bíblia. É simples, clica no botão e seja membro. Então olha só, o que a posição hoje dos adventistas com relação. Então é o seguinte, ó. O uso de bebidas como cafeína é desaconselhado como ideal de saúde, mas não é proibido. Ninguém pode ser disciplinado, ninguém pode ser perseguido porque toma o seu cafezinho lá. Isso aí é um problema da pessoa, de íntimo particular. A igreja diz o seguinte, isso aqui não é o ideal. Agora, com relação a alimentos cárneos impuros, né, de Levíticos 11, não, a igreja tem uma posição. Não é para comer isso aí, não é para comer. Entende? Agora, com relação ao café, é um fórum íntimo. A igreja desaconselha, tá certo? E lembra que eu falei sobre a questão de pecado? Né? Não estamos falando de pecado moral da lei de Deus, mas é um pecado, uma transgressão de saúde que vai causar problemas. Aí alguns falam assim, não, mas o café, como o próprio professor disse, o café tem coisas boas, a medicina provou que tem coisas boas, e eu concordo. E interessante, o porquinho também, o porquinho tem coisas boas, mas Deus falou que não é para comer. Então, peraí, entre coisas boas que tem e Deus falou, o que eu faço? Agora vamos para o café. Ellen White diz que não pode e tal, mas a ciência está dizendo que pode, e aí e tal? Veja, se tem uma coisa que tem coisas boas, mas tem coisas ruins, o que eu devo fazer? Eu devo usar isso? Eu devo ser equilibrado? E aqui tem um ponto importante. O que é ser equilibrado biblicamente? Ser equilibrado é descartar tudo que não presta e aquilo que presta a gente usar de maneira moderada. Então veja, usar o café para satisfação de um apetite pervertido, como ela fala, isso é pecado. O pecado não é o café, o pecado é que você está alimentando um ídolo, que é o teu estômago, é um apetite pervertido. Percebe a questão? Então você mata o teu corpo, o teu organismo traz coisas maléficas no teu corpo só para satisfazer um desejo teu. Né? Então assim, ela mesma usou café por questões medicinal. Então perceba que ela não é radical e uma fariseu, como muitos dizem. Né? Então existem elementos na natureza que são maléficos, mas em alguns momentos eles ajudam na recuperação da saúde e tantas outras coisas, entende? Então a pergunta é, por que você quer tomar café? Por quê? Qual é a sua intenção? Não é se pode ou não pode. Pergunte antes, por que você quer tomar? Qual é a sua intenção? É apenas para alimentar um vício? Né? É isso? Ou o café você usa em momentos específicos para a sua saúde? Pense nisso, né? Então, a realidade pastoral não é um teste de salvação, nem de comunhão. Ninguém é excluído da igreja por tomar uma xícara de café moderadamente. Tá? Equilíbrio de Ellen White. A verdadeira temperança nos ensina a usar judiciosamente aquilo que é saudável e dispensar o nocivo. Ok? É o princípio dela. O que a ciência sem maquiagem diz da cafeína? Olha lá. Positivo. Consumo moderado mostra a redução de risco para certas doenças hepáticas e diabéticas. Ok, a gente não vai negar isso, certo? O negativo também reconhece o transtorno por uso de cafeína. E vocês que estão me assistindo sabem disso, né? Que tem o malefício né? Relacionado à insônia, refluxo, ansiedade, dependência com síndromes reais de abstinência, dor de cabeça, irritabilidade. Então, tem coisas... Eu lembro que eu fui visitar um irmão e o irmão estava com problema com bebida alcoólica. E eu fui lá tentar resolver o problema dele, né? E nós pastores queremos ajudar. E aí a gente tem sempre uma solução ali prática, né? Aí eu falei pro irmão, eu não lembro o nome dele, será? Eu não vou falar o nome dele. Então, enfim.
Eu falei, irmão, você tem dificuldade, pastor? Estou com dificuldade e tal, tal. Eu falei, então, irmão, porque o senhor, então, não substitui, em vez de ser essa bebida aí, a cerveja, né, com álcool, beba uma cervejinha sem álcool, né? O senhor já vai, aos poucos, libertando desse vício e tal. Ele falou assim, não posso, pastor, não posso, porque não tem um zonzinho. Eu falei, não tem um zonzinho? Como assim, irmão? Não entendi um zonzinho. Não, eu tomo sem álcool e não dá um zonzinho. Então, assim, ele estava viciado no álcool, né? Outra coisa, sobre beber moderadamente. Olha para mim. Se a pessoa tem dificuldade com o álcool, se a pessoa tem dificuldade com café, são pessoas que têm tendência. Eu, graças a Deus, eu tenho outras dificuldades, mas com café, com cerveja, não tenho, né? Então, se eu beber um cafezinho em um momento, eu não vou ficar viciado, eu não tenho essa dificuldade. Mas tem gente, vocês conhecem, que um copinho de cerveja, um copinho de bebida, de café, faz com que a pessoa, ela mude, ela precisa daquilo. Então, assim, usar moderadamente alguém que tem dificuldade com isso, eu acho que não é sábio. Então tem que fugir, tem que ser realmente não usar mesmo nada, nenhuma gota, porque isso vai trazer malefício para você. Tá? Então você tem que ponderar, tem que ter, existe aqui a liberdade cristã, ok? Para você entender esse assunto. Tá? Conclusão, não é um veneno mortal, com moderação, mas também não é água, né? Não é água mineral para você tomar à vontade. Né? Pode conter risco e dependência crônica, e a igreja desaconselha como rotina em seus eventos oficiais. É verdade. A igreja, quando se reúne, ela não aconselha. Ela não aconselha, quer dizer, ela nem coloca na mesa o café, não coloca a carne, né? Quando é eventos da igreja, porque seria uma hipocrisia. Ah, não, ela aconselha para não comer carne, aconselha para não tomar café. Aí nos eventos da igreja, tá lá a carne, tá lá o café. Entende isso? Então por isso que a igreja, nos seus eventos oficiais, não coloca carne na mesa e não coloca café, certo? Muito bem. E agora alguns exemplos dos adventistas em destaque pelo mundo, né? Então nós temos o fator Noma Linda, quando a profecia vira epidemiologia, né? Vamos lá. Zonas azuis, a National Geographic, ela fala sobre Noma Linda, que é a única comunidade americana entre as regiões mundiais de maior longevidade extrema, porque segue os conselhos, os princípios, né? Dados da JAMA Internal Medicine diz o seguinte: adventistas que seguem os princípios originais, sem álcool, tabaco, restrição de carne e estimulantes, vivem de 7 a 10 anos a mais que a média global, com menos doenças crônicas. E aí, compensa ou não compensa seguir os conselhos? Virada científica. Ellen White sugeriu no século XIX o que a estatística do século XXI provou em laboratório. Certo? Então vamos lá. Pergunta espiritual de nível adulto, para a gente finalizar. O princípio de Paulo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ok? A pergunta cristã não é o debate legalista, posso comer X ou Y para ser salvo? A verdadeira pergunta eu controlo meus hábitos e desejos ou eles me controlam? Temperança é liberdade, não escravidão. Então vamos lá, 3 falácias que nós desconstruímos aqui, ó. Exigir de uma profetisa não canônica um ditado divino inerrante em questões culturais, ignorando que a igreja defende inspiração apenas de pensamento. Então, lembra do começo, ele já começou errado. Então, se ele começou errado, ele vai terminar de maneira errada. Né? O duplo padrão, perdoa a Bíblia e os heróis evangélicos, né? Por suas visões do passado, enquanto ataca seletivamente apenas Ellen White. Ellen White tem que ser perfeita, tem que ser perfeita. E aqui eu tenho um ponto também para falar para os irmãos adventistas e outros que estão me assistindo. O dom de profecia permanece na igreja. O dom de profecia está entre nós. Então, cuidado, existem pessoas se levantando, Deus está falando com essas pessoas estão falando segundo a palavra. Então, vamos ouvir, porque o Espírito Santo não se calou, não morreu em Ellen White, não morreu em João, não, o Espírito Santo continua, o dom de profecia continua entre nós. Então, cuidado para você não apagar os espíritos, como diz o apóstolo Paulo, tá certo? Não vamos formatar o dom de profecia numa caixinha. Não, tem que ser igual o profeta Elias, senão não é dom profeta. Não, tem que ser igual o Moisés, senão... Não, o Espírito Santo, ele age da maneira como ele quer, do jeito que ele quer. Entende isso? Então nós temos que estar aqui com discernimento e escutando, avaliando, e não negando assim, como muitos fazem. Né? O anacronismo.
Julgar gírias médicas e expressões do século XIX como paixões animais ou hereditariedade usando um manual de medicina genética de 2006. Então o professor ele erra nessa questão. Então o verdadeiro teste bíblico de um profeta, segundo Isaías, diz o seguinte: ela aponta centralmente para Jesus Cristo. Puxa vida, leia Caminho a Cristo, os livros mais vendidos do mundo, onde ela fala da graça. Ela desaparece no livro e Cristo é exaltado. Ela defende a validade da lei e dos mandamentos? Sim, todos, tá? Todos. Ela não exclui nenhum, não. É todos. Né? Ela exalta a Bíblia como autoridade final e absoluta? Sim, sim. A Ellen White não é regra de fé e prática para nós. É a Bíblia Sagrada. Quando Ellen White está falando um tema bíblico, fundamentado na Bíblia, ok, o peso dela é bíblico. Agora, quando ela está falando algo ali cultural, algo que ela está falando de medicina, que nós não temos evidências na Bíblia, não é doutrina. É difícil o pessoal entender isso, né? Vamos lá. Produziu frutos reais? Com certeza. Com certeza. Você pode até negar o dom de profecia. Ok, negue, ok. Mas você não pode negar que é uma baita de uma teóloga. Uma mulher que ajudou este mundo a ser um mundo melhor. Você não pode negar isso. Então, se Satanás usou ela, ele deu um tiro no pé. Ok? Conclusão final. Julgada por critérios bíblicos sérios e não por anacronismos virais, a mensagem de Ellen White passa com louvor no teste profético. Só passando aqui para lembrar que neste sábado, dia 9, estarei lá no Espírito Santo, na Igreja Central de Boapaba. Faremos ali uma conferência sobre a identidade profética, falando sobre o remanescente, sobre o povo de Deus nos últimos dias. Se você é do Espírito Santo, apareça lá, que eu tenho certeza que vai ser um evento, um momento marcante do estudo da Bíblia. E se você quer o Adriano Cecílio fazendo um final de semana para um evento, pregando uma semana de oração, é só entrar em contato conosco. O link está aqui na descrição. E para você poder receber esse PowerPoint que eu usei aqui nessa apresentação e também um texto discorrendo todos os detalhes da resposta que fiz, né, para o professor, é simples. É só você ir aqui no link e você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp. E lá no grupo do WhatsApp, eu sempre coloco materiais ali para vocês, tá certo? Então você clica aqui, vai no grupo do WhatsApp, entra lá, que vai ter todo o material para você, certo? E também, se você já está na plataforma Minuto Profético Academy, tem lá um módulo escrito materiais grátis. Então você pode baixar lá também. Aproveita, baixa, é de graça, compartilhe e estude. E se tiver alguma coisa que você não concorda, já deixa aqui nos comentários. Quero agradecer a sua companhia até esse momento. Não quis atacar ninguém aqui, tentei dar uma resposta honesta. Não quero aqui defender Ellen White, o adventismo. Mas entenda, estão usando argumentos equivocados. E nós, adventistas, também precisamos rever. E até quando? Ele ficou uma pergunta no ar que ele disse, até quando eu tenho que dar, eu tenho que entender que é um contexto histórico ou realmente ela está sendo inspirada por Deus? É verdade. E é algo que eu e você e todos nós temos que estar exercitando. Tudo que for dito em nome de Deus, com inspiração divina, nós que somos ouvintes temos que fazer o quê? Avaliar. É um trabalho que temos que fazer. Tá? Mas cuidado para não jogar água suja com o bebê para fora. Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Espero você num próximo vídeo, se assim Deus permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.